Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui na página 59, Na Corte de Bizâncio, é o título do capítulo. Os tristes acontecimentos de Antioquia acabaram por exaltar ainda mais o nome do presbítero João. Lembrando que a crise lá de Antioquia, né, foi gerenciada, né, muito prudentemente por São João Crisóstomo, né, que estimulou o bispo Flaviano a ir a Constantinopla, né, e pediu o auxílio dos monges do deserto para irem para Antioquia, enfim, venceu a resistência, né, do imperador, não é? E evitou uma catástrofe que poderia acontecer em Antioquia devido às perturbações que lá ocorreram, né? Então é claro que isso exaltaria o nome dele, né? Porque todo mundo em Antioquia estava prestando atenção no que estava acontecendo, porque seria uma catástrofe se o imperador realmente decidisse, né, perseguir, né, os habitantes de Antioquia. A partir daí, nos 11 anos que ainda havia de durar o seu brilhante magistério, a paixão com que o povo o escutava não deixou de crescer. Não era somente a palavra de um mago da arte ou de um orador sagrado o que atraía as multidões. Era a voz de alguém que se tinha desvelado pela sua felicidade, felicidade do povo. Sem buscá-lo nem pretendê-lo, João tornara-se o ídolo de Antioquia. Os antioquenhos pouco se importavam com o aspecto do seu orador, apesar de este haver perdido, nos dramáticos dias em que desempenhara o papel de defensor da cidade, quase todo o cabelo que sobrevivera aos seus tempos de eremita. Não completara ainda 50 anos e tinha já a barba encanecida e a pele do rosto era, segundo se dizia, amarela como um limão. Era tão frágil que os espectadores temiam vê-lo desfazer-se ao primeiro sopro de vento, mas os seus olhos eram fachos que irradiavam fé viva e ardente, e bastava que abrisse a boca para os assistentes esquecerem a pequenez do seu corpo, arrebatados pelo fulgor da sua palavra. As suas homilias eram escutadas por enormes multidões que agitavam os lenços, aplaudiam, choravam ou interrompiam com exclamações as suas palavras. E logo a sua reputação ultrapassou as estreitas fronteiras da Síria e espalhou-se por todo o Oriente. São Nilo comparava-a a um rio que arrasta ouro. Isidoro de Pelusa afirmava que a Grécia jamais conhecera
orador maior. E Suídas chegou a comparar a veemência das suas palavras às cataratas do Nilo, tal como se fala deste ou daquele monumento célebre, situado aqui ou acolá. Assim se falava de João de Antioquia. Era o melhor orador do mundo. E certamente era também o maior, a julgar pelo catálogo das suas obras, na maior parte homilias pronunciadas em Antioquia e fielmente recolhidas pela pena dos estenógrafos desta época, recolhida pela pena dos estenógrafos. Desta época datam nada menos que 20 homilias contra os arianos, 8 sobre os judeus, a maioria das suas exortações morais e discursos em louvor de algum santo, principalmente São Paulo. São Paulo era uma grande influência em São João. E as 600 homilias em que comenta o Antigo e o Novo Testamento, entre as quais se destacam 90 sobre o Evangelho de São Mateus e 250 sobre as epístolas paulinas. Então, ele não só foi um grande admirador de São Paulo, como também um grande comentador dos seus escritos, dos escritos de São Paulo. Toda essa fama não podia deixar de chegar à capital do império, quando vagou a sede de Constantinopla, devido ao falecimento do patriarca Nectário, em 27 de setembro de 397. Então, Constantinopla era um patriarcado, né? Apareceram logo, no dizer um tanto azedo de Paládio, o biógrafo de João Crisóstomo, abre aspas, diversos pretendentes que ninguém pretendia. Pretendentes ao cargo de patriarca, né? Mas que ninguém apoiava. Fecha aspas. Mas essas candidaturas não foram avante, pois o imperador e o povo desejavam alguém que abrilhantasse a sé outrora ocupada por São Gregório Nazianzeno. Dentre os nomes sugeridos, destacaram-se naturalmente 2: João de Antioquia e Isidoro de Alexandria. Este último, também presbítero e pessoa de dotes notáveis, era patrocinado por Teófilo, patriarca de Alexandria, que estava manifestamente empenhado em vencer a corrida, ainda que não saibamos bem porquê. Então, outro patriarca, né? Alexandria também era um patriarcado. Tinha um candidato para o patriarcado de Constantinopla, né? Isidoro de Alexandria. Talvez tivessem razão os conspiradores que pensavam que o patriarca desejava unicamente contar com um poderoso meio de influência na corte. Seja como for, teremos de deixar a questão em aberto, pois não há dados suficientes. Bom, dentre todos os candidatos ao patriarcado de Constantinopla, João de Antioquia e Isidoro de Alexandria. Este, Isidoro de Alexandria, apoiado pelo patriarca de Alexandria, Teófilo. Apesar da sua conhecida sagacidade, Teófilo levou a pior na disputa. Opunha-se a ele ninguém menos que Eutrópio, o favorito do imperador. Teremos de voltar a debruçar-nos sobre essa turva figura, cujo principal mérito, ao longo de toda a sua vida, talvez tenha sido trazer João Crisóstomo à sé de Constantinopla.
Eutrópio conhecera João por ocasião de uma viagem a Antioquia e talvez tivesse chegado a relacionar-se com ele. É muito provável, porém, que, dada a ardente paixão que essa época sentia por tudo que fosse faustoso e chamativo, simplesmente desejasse ter o maior orador do século como bispo da capital imperial, mais ou menos como se quisesse transferir para lá uma vistosa obra de arte. Também a idade dos candidatos deve ter contado para a escolha. João tinha cerca de 50 anos, Isidoro, o outro candidato, 80. Então aqui o autor ele faz, né, uma análise muito interessante dessas movimentações, né, da antiguidade, que é o seguinte: devido à importância de Constantinopla, né, que era a Roma do Oriente, né, e devido ao orgulho dessa cidade, né, talvez o interesse por João tenha sido apenas um interesse como que a um monumento bonito, vistoso, né? Ter como bispo o maior orador do século, um homem que já era famoso no Oriente inteiro, não é? Então era uma espécie de um presente bonito que se dava à cidade de Constantinopla, né? Então Eutrópio, que tinha muita influência no imperador, estava então apoiando João. Talvez apenas por esse detalhe, né? Faltava o mais difícil: conseguir que o interessado aceitasse. Como vimos, João era da raça dos que se esquivam ao episcopado, refugiando-se num esconderijo. E havia ainda outra dificuldade: conseguir que o povo de Antioquia concordasse em perder o seu ídolo. Para contornar os empecilhos, o primeiro-ministro lançou mão de uma artimanha cuja originalidade não se pode negar. Isso tudo que nós vamos contar aqui tem muito a ver com o espírito da época, o espírito do povo oriental, né? Especialmente o povo de Antioquia. E é uma história, digamos assim, saborosa, que poderia constar de um romance, né? Então, vamos ver a artimanha aqui. Um dia, Astério, o Comes Orientis, conde do Oriente, alto funcionário que residia habitualmente em Antioquia, convidou João, cândido e pouco experimentado nesse tipo de manobras, a entrevistar-se com ele privadamente numa igreja situada fora das muralhas da cidade. Mal se encontraram, o conde convidou-o a subir na sua carruagem, com o pretexto de conversarem com mais liberdade. Quando chegaram a uma guarnição militar, dois curiosos, que se chamavam então os oficiais da Polícia Secreta Imperial, previamente deslocados para lá, apoderaram-se do presbítero sem maiores explicações e levaram-no
para Constantinopla. Então o plano era atrair São João para fora dos muros da cidade, com uma pretensão de uma conversa, né? E já previamente, 2 guardas imperiais estavam lá a postos, raptaram João, não é? E o levaram para Constantinopla. Sequestraram, né? Lembra que Constantinopla estava muito longe de Antioquia, 1000 e tantos quilômetros, né? E nessa época era uma distância absolutamente grande, né? Foi um sequestro, em regra, contra o qual de nada valeram protestos nem resistências. Ao menos ninguém poderia dizer que João recebia o episcopado graças às artes da intriga ou da ambição. Era, pura e simplesmente, a vontade de Deus que se manifestava daquela forma pitoresca. Na primavera de 398, João foi, portanto, apresentado aos sufrágios do clero local e dos fiéis, e depois sagrados. Na época, os fiéis e os clérigos votavam, né, no bispo da diocese, né? Então, ele foi sequestrado, levado para lá, apresentado aos fiéis e ao clero, e simplesmente consagrado, sagrado bispo de Constantinopla. Maravilhosa Constantinopla, a do ano 398. Vale a pena deixarmos de lado, por uns momentos, o lodaçal das intrigas políticas para contemplarmos o panorama de sonho que a cidade oferecia. Então aqui ele vai entrar numa descrição da cidade de Constantinopla, né? É bom a gente ter essa informação sempre, né? Da cidade antiga, né? Tivemos já a apresentação do autor sobre Antioquia, agora sobre a Roma do Oriente, né? Quem teria adivinhado que a modesta cidade provincial grega de Bizâncio havia de transformar-se um dia na régia Constantinopla? Recedia ainda nova e pouco usada. A construção datava apenas de 326. O imperador Constantino, certamente movido por considerações de ordem política, administrativa e militar, quisera levantar ali uma nova Roma. Se dermos ouvidos ao que diz o historiador Zósimo, não sem uma ponta de malícia, o César também quisera retirar-se da urbe, porque se sentira ferido no seu amor próprio por uns epigramas e umas sátiras que o Senado e o povo romanos lhe haviam dedicado, depois que se negara a participar de uma festa pagã. Não esqueçamos que já abraçado a fé cristã, ainda que não houvesse de receber o batismo senão pouco antes de morrer. Então, epigramas e sátiras, né? Hoje são memes, né? Esses epigramas e essas sátiras hoje se transformaram, se empobreceram nos nossos memes, né? Maravilhosa Constantinopla, a do ano 398. A cidade ainda não sofrera as investidas do bárbaro nem do turco e guardava intacto o esplendor original da sua construção. São Jerônimo bem podia afirmar que o mundo inteiro fora despojado a fim de enfeitá-la. Constantino
com o ímpeto de quem não olha a gastos nem a esforços para dar todo o realce a uma mansão de sua propriedade, a fim de poder mostrá-la depois com ufania aos forasteiros, enviar agentes a todas as províncias do império para requisitar, entre aspas, como hoje diríamos, milhares de tesouros artísticos que reluziam por cidades, bosques sagrados ou templos abandonados. As praças, edifícios e jardins da nova capital foram adornados com alardes de suntuosidade, mas também com qualquer coisa desse gosto pouco refinado com que o novo rico decora os salões do seu palácio. A abundância prevalecia sobre a seleção. Somente na igreja de Santa Sofia contavam-se 427 estátuas de todos os estilos e épocas. O conjunto todo ressentia-se de certa pressa e improvisação, o que não é de estranhar se tivermos em conta que a obra toda não durou mais de 4 anos, a construção de Santa Sofia. Reinava por toda a cidade uma mistura chocante de cristianismo e paganismo. É verdade que não havia templos pagãos, mas conservavam-se com cuidado as suas preciosas ruínas. Aqui campeavam as esculturas de Cibele, da deusa da fortuna, as musas de Heliconte, os gêmeos Castor e Pólux, ou do deus Apolo, e acolá, adornando algum chafariz público, via-se a efígie do profeta Daniel, ou uma imagem do bom pastor. Junto do estandarte da cruz, insígnia de Constantino, erguia-se o trípode oracular de Delfos. E junto da coluna memorial desse mesmo imperador encontrava-se o Palladium, que se dizia trazido de Troia por Enéas e que era considerado talismã da invencibilidade de Roma. Que se propôs Constantino ao semear profusamente os emblemas pagãos? Aqueles que taxam a sua conversão de oportunismo político e pensam que, no fundo, do seu ser continuava tão pagão como antes, supõem que o fez para agradar as divindades. Outros, quem o diria, achacam-no ao seu zelo cristão, asseguram que dessa forma pretendeu expor o paganismo à irrisão, humilhando os seus velhos símbolos. Ambas as opiniões nos parecem exageradas e preferimos pensar que a religião nada tem a ver com a decoração pública, que provavelmente obedeceu apenas a critérios ornamentais, que é a opinião do autor, né? De qualquer forma, as imaginações mais febricitantes atingiam o êxtase diante daquele conjunto sem igual. As luzes e as cores competiam entre si. O branco fosco das estátuas e palácios, o reflexo ofuscante de inúmeras cúpulas de bronze dourado, o azul puríssimo do mar, que cercava a cidade por 3 lados, os matizes diversos de tantos mármores, jaspes, malaquitas, granitos, pórfiros, alabastros. Por toda parte se entrecruzavam, além disso, as linhas arquitetônicas de aquedutos, galerias e pórticos. Dentre as praças, havia uma que sobressaía pelas suas imensas dimensões. O assim chamado Foro de Constantino, ou Augusteon, em cujo centro
se erguia um grandioso obelisco trazido de Tebas, no Egito, com cerca de 33 metros de altura. O monolito assentava sobre um pedestal de mais de 6 metros de altura e era rematado por uma colossal estátua de bronze que originalmente representara Apolo, deus da beleza masculina e da poesia, mas que fora transformada numa imagem do imperador mediante uma simples troca de cabeça e a colocação de um cetro numa das mãos e de um globo terrestre na outra. Dispunha-se de 8 termas, montadas com luxuosa exuberância, de um circo ou hipódromo para corridas de cavalo e eventos multitudinários, de estádios para as competições atléticas, de um anfiteatro que ostentava as esculturas de Sila e Caríbide, de monstros e restos antigos para todos os gostos, além de cartazes que anunciavam as festas em que os leões, ursos, tigres e panteras, lançados à arena, divertiriam o povo com seus rugidos e combates. Tal como na Roma original, e para guardar o mais possível a semelhança com ela, havia 7 colinas, 14 regiões administrativas, um capitólio, um palácio senatorial, um palácio pretoriano, e dominando todo esse conjunto com uma magnificência inimitável, o palácio imperial que se estendia do Augusteon até o mar, da praça, até o mar. Mais do que um palácio, tratava-se de um grupo de edifícios suntuosos, com jardins, grande número de praças e de pátios internos e externos, escritórios, apartamentos para os altos funcionários, quartéis para diversos contingentes da guarda palatina, da polícia e dos serventes. O ouro refulgia por todos os cantos. As armaduras dos soldados, os arreios dos cavalos, os ornamentos e mosaicos das paredes e até as ruas, cobertas regularmente por areia de ouro, trazida da Índia por um serviço especial de barcos. Areia de ouro. As igrejas não desmereciam da opulência geral. Dentre elas destacava-se a Santa Sofia, Ágia Sofia, a Santa Sabedoria, que assim se chamava por estar consagrada ao Verbo Divino, que é a sabedoria infinita. Situava-se em frente ao Palácio Imperial, no próprio Foro de Constantino. Quem contemplasse o seu lado oriental, banhado pelo sol nascente, ficava deslumbrado com as suas 100 colunas de pórfiro e jaspe, com os seus mármores seletos, sulcados de veios rosados, estriados de verde e estrelados de púrpura. As cores combinavam-se para formar como que estranhas flores asiáticas. Por entre as balaustradas, capitéis e mosaicos sem conta, que aformoseavam as paredes com suas pedras reluzentes e as suas escamas de ouro. Também era admirável a Igreja dos Apóstolos, construída com mármores de tonalidades diversas, em forma de cruz grega, tendo ao centro uma cúpula elevada. Erguia-se no meio de uma ampla praça, rodeada de pórticos e de edifícios imperiais, entre os quais se situavam grandes salas de cerimônias e as instalações do pessoal que trabalhava na igreja. Dentro do seu recinto encontrava-se o mausoléu dos imperadores do Oriente. Toda essa magnificência não passava, porém, de uma vistosa bandagem de seda, sob a qual se escondia uma chaga purulenta. Não é sem razão que se fala dessa época como do Baixo Império, pois nesse fim de século IV já se tinha iniciado uma era de caos, símbolo de toda a baixeza
que Taine haveria de descrever, Taine é o historiador, né, como, abre aspas, uma gigantesca putrefação de 1000 anos em recinto fechado. Fecha aspas. Vejamos agora os homens. Por enquanto, contentar-nos-emos com traçar um rápido esboço de 3 personagens que dominavam o panorama político em 398. Isto é, quando João assumiu a sua sé. Então, ele vai falar dos homens, baseado em três homens, né? Na verdade, vai falar de uma mulher aqui também. Teodósio, a quem a história chama o Grande. E com razão, pois conteve tanto quanto possível, naquela conjuntura, a marcha decadente do Império. Havia morrido 3 anos antes. Então, Teodósio havia morrido 3 anos antes e tinha-lhe sucedido os seus filhos Honório, no Ocidente, e Arcádio, no Oriente. Arcádio vai ter uma importância muito grande na vida de São João. Ele e sua mulher. Este último era um rapaz de 21 anos que do pai não herdara senão o título, pois em tudo mais era a sua antítese viva. Uma nulidade humana, tanto no plano espiritual quanto no humano, intelectualmente medíocre, apagado, indeciso, pusilânime, desprovido de vontade própria. Além de gago, mantinha as pálpebras continuamente semicerradas, dando a impressão de estar sempre adormecido. Nunca se tinha visto desproporção mais angustiante do que aquela que havia entre o seu porte físico, mirrado até a caricatura, e a majestade quase divina de que estava revestido pela autoridade do cargo. Entre as suas exíguas faculdades e as enormes responsabilidades que lhe pesavam sobre os ombros. O sinal mais nítido de vitalidade de que era capaz de dar mostras era a satisfação vaidosa que transpirava de todo o seu ser quando se via exercendo as funções de imperador. As portas do palácio eram demasiado estreitas para a sua pessoa quando saía por elas, num carro puxado por mulas brancas, rebrilhando de joias e pedrarias, reclinado sobre macios travesseiros, entre tapeçarias e cortinas luxuosas, com sandálias e braceletes bordados de pérolas. A imperatriz não lhe ficava atrás em ostentação, embora o sobrepujasse de longe pela ambição e pelos encantos pessoais. Era alta, ruiva e de grande beleza. Chamava-se Eudóxia. Nós vamos ver essa figura. E era de origem germânica, ou seja, de raça bárbara, embora tivesse sido educada no cristianismo pelo pai. O detalhe é digno de nota, porque é representativo de todo um processo social. Mostra até que ponto os bárbaros se vinham infiltrando no império e tomando posse, pouco a pouco, dos cargos e dignidades mais importantes. Importante fator que tornou irremediável a decomposição. Então, não é que os bárbaros, num determinado momento, invadiram o império. Eles invadiram o império ao longo de muitas décadas e séculos, e de repente eles já estavam dentro do império, né? Arcádio enamorara-se dela, não devido à proverbial flechada, entre aspas, do Cupido, né? Mas por se ter deixado envolver candidamente nas redes que o eunuco Eutrópio lhe preparara com sábia astúcia a fim de desbaratar as maquinações paralelas
do seu rival Rufino e encontrar na esposa do imperador um valioso instrumento de dominação. Então, Eutrópio, aquele que trouxe João Crisóstomo para a Sé de Constantinopla, era o eunuco de Eudóxio. Tá certo? E Eudóxia estava lá onde ela estava por causa das maquinações de Eutrópio, né? Porque trouxe a Eudóxia para junto do imperador e controlava por isso a imperatriz, e através da imperatriz, por causa da fraqueza do imperador, Eudóxia controlava o imperador. Como é frequente em pessoas que subiram do nada aos cumes, sobretudo quando a ascensão é das que surpreendem pela rapidez, Eudóxia sofria uma deliciosa vertigem de vaidade. Muito boa essa expressão, né? Deliciosa vertigem de vaidade. De filha de um chefe mercenário, a imperatriz vai uma grande distância. E, ao transpô-la de um salto, a jovem perdera até o equilíbrio mais elementar. Esse equilíbrio que é necessário para guardar, pelo menos, as aparências do decoro. O seu desejo de todas as horas, a sua tirânica obsessão, eram as festas, os delíquos de prazer, as homenagens idolátricas à sua pessoa. Era ávida de ouro, talvez não tanto para brilhantar até onde fosse possível no seu modo de vida, mas porque o metal lhe submetia às vontades dos homens, rendendo-as aos seus caprichos. É sabido que naquele regime de autocracia irresponsável, podia-se dispor sem maiores escrúpulos do patrimônio e das vidas alheias. Bastava que a imperatriz acordasse certo dia de mau humor e que lhe chegasse a notícia do falecimento de algum abastado personagem, para que lançasse, num abrir e fechar de olhos, um édito declarando que não havia herdeiros, o que equivalia a declarar o Estado dono absoluto dos bens do defunto. Era o sinal para que os agentes do fisco, como um bando de abutres atraídos pelo odor da carniça, se apresentassem com frieza de legistas no domicílio do morto e, sem dar a mínima atenção aos lamentos e lágrimas da família, se apossassem de casas, móveis, terras e numerário, apressando-se em seguida a transferi-los para as mãos da augusta soberana. Esta recebia os bens sem o menor remorso, cedendo uma parte dos seus agentes aos seus agentes a título de remuneração. Então imagina essa situação, né? Deu para entender claramente isso aqui, né? Quanto a Eutrópio, já o mencionamos, naquele ano de 398, ostentava o cargo de prefeito do Sacro Cubículo. Esse era o título, que soa mais ou menos a camareiro-mor honorário, mas que na realidade lhe conferia poderes de primeiro-ministro. Outro capricho insolente da fortuna. Partindo do submundo do eunuquismo e da escravidão, este indivíduo chegara a empoleirar-se nos mais altos píncaros do poder, lançando mão da clássica tática da tartaruga, arrastando-se pelo chão, enquanto cuidava de ter as coisas bem defendidas. Ambos os consortes imperiais eram vassalos da sua vontade, sem travas nem apelação. Tanto a imperatriz quanto o imperador, né? Do nível moral deste valido, é melhor não falar. Acrescentemos apenas, em prol da equidade, que a condição de escravo naquele tempo não era precisamente uma escola de virtudes. A sua vida era uma escandalosa sucessão de orgias e festas
em companhia de estriões, parasitas e cucumbinas. Tinha-se mesmo feito nomear, caso inaudito para um homem da sua condição, nada menos que patrício e cônsul. O insaciável no que dizia respeito ao dinheiro, tal como a sua protegida imperatriz, tinha montado uma verdadeira rede de espiões que pareciam gozar do dom da ubiquidade e que andavam solícitos de cá para lá, como sabujos, à busca de caça, isto é, de gente endinheirada que se pudesse saquear. Neste ambiente que entrava o Cândido e Santo João, presbítero de Antioquia, que entrava o Cândido e Santo João, presbítero de Antioquia, quando foi consagrado bispo de Constantinopla, no dia 26 de fevereiro de 398. Uma cerimônia presidida por Teófilo de Alexandria e outras dignidades episcopais do Oriente. Então, o outro patriarca, né? O patriarca de Alexandria estava sagrando o patriarca de Constantinopla, né? Então, aqui, nesse capítulo, que nós terminamos agora, o nosso autor nos dá nos conta a história da transferência de João para Constantinopla e nos dá uma visão da Constantinopla física, geograficamente, e dessas três personagens que vão ter um papel na vida do João, né? O Arcádio, né? A Eudóxia e o Eutrópio, que era quem mandava na bagaça, né? O eunuco do palácio, né? Então, aqui nós vemos a descrição de uma corte, né, romana, já no seu final de vida, né? O império já estava no final, e vemos um pouco do ambiente de final de império por causa da corrupção moral e espiritual, né? Das pessoas que tinham o poder de direção, né? O apodrecimento do poder político, né? Nesse final de império, né? E aí chega João em Constantinopla. Nós vamos ver o que vai acontecer, né? Tá certo? Com ele lá, né? Porque ele é incorruptível, né? E aí, enfim, nós vamos ver a história. Eu queria agora ouvir as observações e comentários de vocês sobre a leitura de hoje. E aí, professor? Diga, Márcio. Pois é. Não, você pode tomar sua golinha aí. Não vou interromper o senhor, não. Não, mas vai lá. Eu vou tomar. Mas isso aí tá parecendo com o Brasil de hoje, né? Tiranos sendo muito bem servidos por agentes de segurança muito bem pagos, né? Mulheres vaidosas. Mulheres vaidosas, homens talvez ainda mais vaidosos que elas também. Eu creio que sim. Exatamente. Aqui no Brasil. Né? Exatamente. Essa Eudóxia, eu acho que eu li alguma coisa a respeito dela muito, muito tempo atrás. Me parece que ela era artista circense, domadora de leões, um negócio assim. Não duvido, não. Não duvido, não. Maria Marta, sim. E se eu não me engano, acho que o pessoal vai se enfarar dela daqui a alguns capítulos aí, e ela vai ser morta à espada no próprio palácio. Se o próprio imperador é ele ou se os próprios militares lá que não vão aguentar essa história e vão acabar com ela. Mas ela vai causar muito estrago. Ela é famosa com isso, essa tal de Eudóxia. Mas nós temos várias Eudóxias hoje, né? Inclusive algumas que dizem que não são mulheres, mas são homens, mas enfim. Sim. Mas várias Eudóxias. Isso aí. Não, e tem as aprendizes de Eudóxia aí que, aproveitando aí o respaldo jurídico que o Estado Leviatã, né, dá para
Temos as Hillary Clintons, as Michelle Obamas, Tem as Macron lá, temos a Angela Merkel, as temos Brigitte, né? as Brigitte Macron aí. Dizem que a Brigitte é o Brigitte, né? Na verdade é Michelle, né? É Michelle. Dizem que é a Isso, Michelle. Jean-Michel, alguma coisa? Alguma Eu coisa. fiquei sabendo um negócio, uma história dessa. É. Pois é, e vai dando, o pessoal vai dando corda, né? Na verdade, que essas criaturas empoderadas vão acabando provando. Tem a Janja também, você esqueceu a Janja, hein? Pois é, essa aí que gosta do ouro, né? Eu não gosto de pronunciar certos nomes nacionais. Fica ruim, né? Fica ruim. O Uber Black, como diz uma moça, o Uber Black pode parar na minha porta e levar uma temporada, digamos assim, mais companhias. Mas é engraçado, né? Essas figuras femininas, né? Quando elas aparecem, é muito interessante. Na história do cristianismo tem muito disso, né? Quando são figuras femininas assim brilhantes, tipo Santa Teresa, né, dignas de todo louvor, maravilhosa, né? Não, mas essas figuras más, né, que aparecem para na história do cristianismo parece para dificultar a vida dificultar a vida. Aprovação, né? Eu fico pensando no São João Crisóstomo ali, a aprovação do homem corruptível num meio completamente corrompido, né? De ostentação, corrupção, E é um exemplo, né, para nós, né? Quer dizer, enfim, se for algum exemplo para nós, é essa, né, da paciência de viver num meio desse, né, e ser incorruptível. Né? Sim, e persistir, assim, pegado aos valores, né, aos princípios mais importantes, né? Que isso aí passa, acaba, e depois vai acabar no mausoléu lá, né? Que adianta ficar tudo lindo lá no mausoléu e por debaixo da terra tá igual o camponês esquecido lá do mesmo jeito, né? Não adianta. E seja lá qual o fim da alma dessa pessoa. Mas me deixou impressionante. Agora eu estava pensando na Paula aqui, será que a sagração do São João foi válida? Porque ele não teve nem opção de manifestar a vontade de livre, né? Ele dá vontade de chegar num lugar desse, assim, renunciar e voltar pro deserto. Ele deve ter tido várias vezes essa vontade, né? Porque ele chegou, ele sabia onde que ele tinha chegado, né? Nossa, ele não era bobo, né? Cruz credo. Professor, que é isso? Ele deve ter pensado nas almas que ele podia salvar lá, né? Às vezes a gente pensa nisso assim. Bom, ele era, né, tinha a ajuda de Deus para isso, e era muito capaz, né? Porque às vezes a gente, até na catequese, pensa assim, a gente vai auxiliar as pessoas a, né, se esclarecer, achar um caminho. Aí você pensa assim, gente, se uma pessoa nessa temporada aqui, né? Porque essa catequese tá igual série aí da televisão paga aí, né? Tem temporadas, né? Tem temporadas. Nossa, se conseguir encaminhar bem uma dessas pessoas aqui, meu trabalho, assim, é coroado de êxito. Pois é o que ele deve ter pensado, né, assim. Eu vou pra Roma, né? Eu vou pra Roma, poxa. Nossa, pra Boca do Leão ali, hein? Eu vou pra Roma. Eis que vos envie como cordeiros entre lobos, hein? Nossa, mãe. E aí também, professor, a gente vê também que por trás de umas moças empoderadas daí também tem assim, alguns regentes, né? Tipo esse capadinho Eutrope. do palácio. O Eutrope. E outros aí, nossos dias, os globalistas, os narigudos cheios de dinheiro, né? Quando não quando é o próprio capiroto mesmo. São essas figuras de influência, né? São figuras nojentas, né? Mas com uma influência muito grande, né? Procuradores e procuradoras, né? É isso aí, professor. Vou deixar o espaço aberto pro resto aqui, que eu tô devagando demais. Obrigado, hein? Obrigado você, Márcio. Pois é. Mais alguma observação, algum comentário sobre essa lama que era Constantinopla nessa época? E essas três figurinhas, Arcádio, Eudóxio e Eutrópio. Então, nós vamos seguir. Aqui eu parei na página 68, né? E amanhã
nós começamos um novo capítulo aqui. Esse capítulo era difícil de parar em algum lugar, porque ele era um capítulo muito descritivo. Eu resolvi lê-lo todo, né? E amanhã a gente vai acompanhar então o apostolado, né? E as cruzes que João vai começar a carregar aqui em Constantinopla, né? Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.